Meus caros amigos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse estudo semanal, proposta do nosso Mestre Jesus para poder levar o Evangelho mundo afora de uma forma clara, objetiva e dentro de uma simplicidade. Como nós aprendemos esse fim de semana com o Cosme Massi, ele falou algo que eu achei muito interessante, que conseguir extrair da complexidade a simplicidade é o objetivo que deve permear todos nós que estamos na tentativa de divulgar nossa doutrina espírita. Transformar algo complexo em algo simples de ser compreendido. É esse o nosso desejo aqui, meu e da Estela. Então nós damos as boas-vindas a você que está aqui conosco nessa manhã do dia 24 de setembro de 2019, nesse momento aqui exatamente 7 horas e 35 minutos. Deixo o meu grande e fraterno abraço a todos vocês que nos acompanham nesse momento aqui pela Rede Amigo Espírita, pela fanpage da Rede Amigo Espírita, pelo YouTube da Rede Amigo Espírita e pelo meu perfil também. E dou um bom dia para a Estela também, que está aqui já dando uma penteada no cabelo. Agora eu também já dei uma penteada no meu cabelo agora de manhã com a Gillette. Eu penteio com a Gillette meu cabelo. Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma semana maravilhosa de estudo, de aprendizado, de práticas, que é o que a gente deseja muito, conseguir pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? Bom dia, Estela. Muito bom dia! No final do nosso áudio, vocês vão ficar escutando nossa back vocal, a calopsita, Nina. Vocês estão ouvindo? Tá preparando para dar uma voada. Que figura, gente. Bom, como o Sander estava falando, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco nessa manhã nossa de evangelho, tão separadinha, tão preparadinha, não por nós, mas acredito pela espiritualidade, porque muitas vezes eu e o Sander tá aqui já com as nossas anotações, com a nossa pré-leitura e predisposição em dizer algo, porém vem algo muito além. Então eu penso, nossa, como eles nos ajudam. E às vezes a gente vai lá, nossa, Sandra, eu gostei tanto do vídeo essa semana, eu vou lá anotar algo que eu falei. Eu falo, mas você falou, você não sabe? A inspiração. Estamos aqui juntos nessa corrente. Eu acho que eles dão muito valor nisso. Quando eu falo eles, é os nossos colaboradores, que são muito maior que nós. E a gente dá muito valor nisso. Muito obrigado por vocês estarem presentes, porque realmente a ajuda de vocês faz parte nessa grandiosidade que é esse estudo que alcança tantas pessoas. Nessa manhã, por exemplo, a gente sempre abre os aparelhos aí juntamente com o pessoal que está aqui conosco na Rede Amigo Espírita, no perfil do Oceander, no YouTube, juntando todo mundo aí, umas 200 pessoas, né? Porque assistem às vezes, não são sozinhos. E é um prazer muito grande mais uma vez. Agora o Sander vai dar os abraços para nós, não vai? Vamos lá. Vamos à oração então? Vamos lá. Quem puder ficar mais confortável, relaxar esse peso dos ombros. Respira fundo. E trazer a imagem do nosso Mestre para nossa mente. Amado Mestre Jesus, que possamos caminhar juntos. Eu, Oceander e nossos irmãos dessa corrente, entendendo cada vez mais sobre como funcionam as leis que regem o universo, sobre como funcionam as leis que vão me guiar à felicidade do mundo eterno. Obrigado, Mestre amado, amigo, por hoje já estamos entendendo. Hoje estamos entendendo um pouco mais sobre essas leis, sobre a eternidade, sobre felicidade. Que possamos, com esse estudo, ter a mente um pouquinho mais aberta, um olhar mais amplo, mais dignidade e principalmente gratidão. Gratidão com o nosso olhar de tudo que acontece nessa escola terrena,
nessa viagem em que vamos adquirir virtudes e nos capacitar cada vez mais para a vida eterna. Muito obrigado, Mestre. Abençoe todos os lares que estão ligados conosco agora e todas as pessoas que residem dentro da mente e coração das pessoas que estão conosco. Que a sua luz e a luz de nossos benfeitores possam chegar nessa corrente e ainda mais. Muito obrigado. Que assim seja. Gente, olha aqui o livrinho que trouxemos hoje. Que bonitinho, versão bolso. Ontem o Ailuz vendeu todas as versões bolso deles do Agenda Cristã. Foi embora. Quem estiver conosco lá no centro que nós frequentamos aqui em Rio Preto, o Ailuz tem uma biblioteca muito rica. E olha aqui esse livrinho aqui é Companheiro, da editora Ide, por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Que bonitinho a capa, gente. Que presente que não é esse daqui. E eu vou ler uma frase curta para podermos fazer melhor a reflexão do nosso amado Evangelho, ditado pelo Espírito Emmanuel, então, do capítulo A Visão do Mundo. A utilidade é a força real que assegura a situação de cada um. Simples, porém profundo. Então, é de fácil aplicação? Vamos ver, né? Mais ou menos, né? Bom, primeiramente um abraço pro meu amigo aqui, Claudemir, e para Ana Paula, lá de Polônia, que amanhã estaremos lá em Polônia. Eles deram um alôzinho para nós aqui. Valeu, o nosso querido Claudemir e Ana Paula, um beijo para vocês aí de Polônia, quem te ama, Polônia. Um beijo pro Gil também, pra Gil e pro Tiago, Valério. Um beijão para todo mundo que tá aqui, que chegou agora aqui, que não deu pra gente dar um alôzinho. A nossa querida Livinha, Lívia Mariane, nosso querido Jaime. Tanta gente boa aqui, hein? Meu Deus. O Renato Ribeira, Come Catarina, a minha querida Heloísa Helena Taíde, o Oswaldo Júnior. Só gente boa aqui, hein? Nós estamos cercados de um cinturão de gente maravilhosa. Um beijo para vocês, obrigado pela gentileza. Bom, como é de praxe, nosso objetivo maior desse estudo é a divulgação do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje, dando sequência, na semana de número 158, estamos estudando o capítulo 21, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E o item 9 hoje é Caracteres do Verdadeiro Profeta, ditado pelo espírito Erasto em Paris, no ano de 1862. Vamos lá? Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes,
pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos, como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e com todos os mentirosos, e como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como o Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Que assim seja. E vamos ao comentário da Estela. Esse capítulo ele é extenso e ele dá uma martelada na nossa cabeça sempre, falando em profetas. Então, a gente pode ter uma impressão, às vezes errada, de que estão nos dando a tarefa, com esse evangelho todo, cheio de tópicos com o mesmo sentido, para que a gente fique aí, então, virando investigador. Vai nos lugares e fala, aponta o dedo para a pessoa e fala assim, esse daí é um falso profeta. O evangelho, ele só está nos alertando, como ele já está escrito há mais de 140 anos atrás. 150. 150. Mais de 150 anos atrás, ele está nos alertando algo que estava acontecendo na época, mas algo que vai acontecer ainda por muito tempo. É assim, para a gente desmascarar as pessoas, para eu ficar vasculhando? Mais ou menos. É como se
você está seguindo uma pessoa. E para onde você vai seguindo esse profeta? E quando a gente diz profeta, não estamos falando só de uma pessoa que fala em tribuna, que multidões seguem ele. Estou falando de pessoas que você só está seguindo essa pessoa. Chega em casa e fala assim pro teu marido: você viu? O fulano falou isso. Se você está reproduzindo o que o fulano falou, significa que você está seguindo o fulano. Então é um cuidado da gente perceber quem são os profetas que estamos seguindo, propagando a mensagem dele. E às vezes a gente propaga uma fofoquinha assim, ó. Estela, mas quem falou isso? O fulano falou, pronto, é verídico já. Quem nunca pegou a mensagem de alguém e propagou sem saber se aquilo era real ou não? E aí, com a época que a gente vive agora, que estamos buscando o equilíbrio, porém, a gente tem nas redes sociais o poder da palavra e de disseminar isso de maneira tão grandiosa, você vai pegar a mensagem do fulano e às vezes vai publicar, porque olha a palavra, publicar nas suas redes sociais. Ou poluir a sua casa também. Então, é só uma questão de averiguar o que as pessoas falam e fazem rápido. E não para apontar o dedo, mas só para falar, não, essa mensagem morreu aqui, foi uma conversa equivocada, ponto final aqui, não vou levar para casa, não vou levar para o amigo, não vou passar essa conversa adiante. Uma conversa de desesperança, uma conversa de injúria, de indignação, um vídeo que causa mal para você, causa um mal em você. Olha só o que o livrinho companheiro disse, que a gente vai fazer uma ponte agora. A utilidade, Emmanuel dizendo para nós, a utilidade é a força real que assegura a situação de cada um. Utilidade. A mensagem é útil? A mensagem é útil. Então tá, averigou mesmo. Você não estaria com vergonha se Jesus Cristo estivesse do seu lado na hora que você pegasse essa mensagem de um profeta, que o profeta ele proferiu, e você pegou a mensagem, você não tem vergonha de propagar ela. Então vai adiante. Essa mensagem causa esperança, essa mensagem é útil. E aí tem mais além, quando eles nos diz para perceber, então, se eu não estou conseguindo perceber a mensagem em si, que pode ser até uma mensagem boa, usa o crivo de tentar ler a pessoa que está dizendo isso para você. Aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que você já ouviu ela falar do mundo inteiro, mas ela nunca falou de Jesus. Ela nunca falou algo bom. Tem certeza que as mensagens dessa pessoa têm utilidade a ponto de você pegar e repassar, reproduzir? No livro Fonte Viva, quando eles nos diz, não, é no livro Pão Nosso, é da família do Fonte Viva, de Emmanuel. Quando eles nos trazem a mensagem que somos todos apóstolos, e não é só nesse livro, vocês estão aí recordando em outros, traz uma responsabilidade. Porque, será que eu sou um profeta então, Estela? Os seus filhos, para quem tem filho aí, gente, o que você fala não é lei? Pelo menos até certa idade? Tem gente falando assim do outro lado ali, mano. Aí que está nos assistindo. Só se for na tua casa. Meus filhos aqui, eles estão tudo batendo de frente comigo. Mas até um tempo da idade das suas crianças, você é o general da sua casa. E com que tirania você está lidando com isso? Somos todos disseminadores da mensagem de Cristo. Eu sou cristão, significa que eu estou levando uma bandeira. Eu estou seguindo o Cristo. E aí, como diz no Fonte Viva, que a gente estudou semana passada aqui em casa, no livro Fonte Viva, Emmanuel nos traz a mensagem que você segue Cristo, então age como Ele o máximo possível. Pisa nas pegadas dele, anda nos mesmos passos que Ele traçou. E aí a gente vai ver o tamanho dos equívocos que nós fazemos até dentro da nossa casa. No nosso trabalho. Então, quando vem essas mensagens para nós, nesse mundo que estamos hoje em busca de equilíbrio,
de um equilíbrio emocional, de um equilíbrio na vida material também, sem excesso. Tentar assim, viver sem excesso significa então que eu não busco conforto? Não. Pode buscar conforto, pode prosperar. Só anda no equilíbrio, o equilíbrio da mente com a matéria. E aí eu estou buscando esse equilíbrio. Então vem esse monte de mensagem para mim. Como eu falo um monte de mensagem, quem não nos acompanha no Evangelho pode estar estranhando como eu estou repetindo tanto isso. Mas é que dos falsos profetas, hoje é o último, Luciano? Deixa eu ver. Eu acho que a gente fez uns 6 ou 7. Tem mais. São 6 ou 7 tópicos, mais ou menos, sobre isso. Significa que é muito importante eu avaliar o que está chegando aos meus ouvidos, se eu estou seguindo aquelas pessoas, ou o que eu também estou fazendo para que as pessoas me sigam. Ah, mas ninguém me segue. É claro que as pessoas te seguem. Seus amigos escutam o que você está falando. Os seus parentes, os seus filhos. Quando nós começamos a contar nos dedos as nossas convivências, você vai ter mais de 20 pessoas, no mínimo, que escutam você ao longo de uma semana. Coloque isso aí dentro de uma casa. É uma mini multidão na sua casa, é uma multidão nesse contexto. Bom, pelo menos eu estou contando os metros quadrados da minha casa. Essa é a mensagem para nós. É simples. Tem alguém que você conhece que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Às vezes a gente conhece as pessoas não falando esses dizeres ao pé da letra, mas trazendo alguma verdade para você de um vizinho. Sabe o fulano? Tipo assim, escuta o que eu tô te falando. Aquele fulano não presta. Ah, mas eu sou mãe, eu sei do que eu tô falando. Isso já é diferente. Vamos analisar as coisas de maneira coerente. Eu tô falando daquele teor de fofoca, aquele teor de maledicência, de injúria. Avalia. E não, a pessoa me falou a verdade. Só não repassa isso. Você descobriu, então, pela boca do outro que o fulano não presta? Fica com você, então. A pergunta da Nicole Moreira para você aqui, ó. Estela, como podemos proceder com familiares que só trazem maledicência e ignorância? Bom, Nicole, a gente procede como qualquer irmão que a gente vê no degrau abaixo. O que eu faço? Porque se ele está junto, familiar, você descreveu bem aqui, você poderia ter falado, como a gente procede com uma pessoa? Qual a responsabilidade de uma pessoa qualquer maledicente no mundo? Eu tenho até o direito de dar uma afastada. Mas um familiar, ele não veio no seio da nossa família à toa. Então significa que formou um vínculo ali, essa pessoa é teu familiar. E ele está naquele degrau abaixo, que é o degrau da maledicência. Assim como a gente também pode estar um degrau abaixo na generosidade, um degrau abaixo na paciência, esse está na maledicência. O que eu faço com ele? Eu puxo ele no degrau que eu tô. Que às vezes dá a falsa impressão que a gente tá 10 degraus avante dessa pessoa e não tá. Só tá num degrau a mais. E quando essa pessoa é maledicente, dá uma incomodada. Porque, poxa, eu saí desse degrau ontem, esse degrau não valeu a pena. E como eu puxo essa pessoa? Ponto final. Eu não vou moralizar essa pessoa quando ela vier me trazer uma notícia dizendo assim, não, em nome de Jesus você não pode fazer isso, falar aquilo. Ela tem a necessidade, é um vício moral da pessoa falar mal dos outros. O que eu faço? É ponto final na conversa, mas não com ela, é comigo mesmo. O que essa pessoa disse morreu aqui, até um dia que você não se afasta dessa pessoa, mas essa pessoa vê você tão sem graça, não é? Poxa, essa Estela é muito sem graça, vou conversar com ela não. Então é uma pessoa a menos no mundo que dá crédito porque ela fala. Morre ali. Vem aqui que eu vou te contar uma coisa. Você faz aquela cara de... coitado, né? Porque, gente, essa palavra tadinho, coitado, destrói qualquer maledicência. A pessoa quer que você tenha raiva de quem ela tá falando. Você não tá entendendo? Fez isso, coitado. Coitado, não sabe fazer diferente. Então você não vai mais ter graça para essa pessoa. E essa palavra coitado gera dentro do peito do outro uma compaixão. Porque coitado na cabeça daquela pessoa é um cachorrinho abandonado. E aí, automaticamente, a mente dela faz uma ponte com esse outro cidadão. Pode não tocar o coração na hora,
mas vai dar uma entradinha. Sabe água mole em pedra dura? Então usa essas palavras, usa essa maneira de agir com essa pessoa. E simplesmente, como nós estamos empoderados da nossa própria encarnação, do nosso livre-arbítrio, o que eu tenho que fazer com a mensagem que essa pessoa me passou, morreu aqui, morreu na Estela. Isso é simples. E o que eu tenho que fazer com o outro? Pouquíssimas coisas. Escuta, não dá corda para aquela pipa, não dá linha para aquela pipa ir mais longe. E no final, você zera a conversa com coitado dessa pessoa, né? E pronto. Você vai começar a ser uma pessoa desinteressante. É aquela pessoa que, eu tô aqui fumando, eu gosto da rodinha de fumar, eu dou o cigarro pra você, ele, não, obrigado. Ih, que chato, né? Ele não tem o mesmo vício que eu. Tô aqui bebendo, toma, bebe isso. Não, obrigado, não quero beber. Você começa a ficar desinteressante. Então, se todos os seus familiares forem desinteressantes, na próxima reunião de o churrasquinho, a reunião familiar, essa pessoa não vai ter com quem conversar, ela vai falar mal para a parede. Então, pelo menos no seu lar, essa pessoa não vai usar o vício dela. Não vai ser maledicente. E vai marginalizando essa pessoa. Desculpe, pessoal que é fumante aqui da nossa rede, mas vamos pensar no que está acontecendo com esse vício. Está tendo que começar a fumar para fora do ambiente, né? Tá saindo leis, vários países já, ó, no restaurante aqui você não pode, tem um lugar reservado. Já pensou quando começar a acontecer isso com os maledicentes, com os fofoqueiros, assim? Ó, meu irmão, então, aqui, se você quiser falar mal aqui, ó, vai ali na esquina, beleza? Tá? Acha alguém que faz com você e vai lá. Então a gente vai marginalizando a pessoa sem ferir ela. É que é algo natural. A gente está em um mundo que cada vez mais vai expurgar o mal. Então assim, começa devagarzinho, sem ferir a pessoa. Simples assim, né? Agora o Sandro vai trazer para nós algumas reflexões. Eu tenho certeza que ele gostou dessa frase de Emmanuel também. Deixa eu só responder aqui para nossa amiga aqui que está no YouTube, que perguntou assim, mas... deixa eu ver aqui como é que ela falou assim. É porque às vezes só ouvir parece que estamos concordando, mesmo sem opinar. Tem um ditado popular que diz que quem cala consente, né? Quem perguntou aqui foi a... Deixa eu ver aqui se foi a Vanderly. Mas o tadinho no final conclui tudo. Acho que foi a Vanderly que falou. Então, só ouvir e não dar nenhuma opinião, realmente pode parecer que estamos concordando. Então, o segredo... eu acho que de uma conversa é a gente tentar trazer de uma maneira discreta, sem querer impor, né? Essa reflexão que a Estela fez de tadinho é ótima, porque, poxa, vamos olhar para a pessoa então, já que alguém está errando tanto, como alguém que precisa de auxílio, alguém que precisa de ajuda, e não de condenação e de, quer dizer, um julgamento já condenatório, sem direito à defesa, sem ouvir as duas partes, né? Então, essa alternativa do tadinho é boa, para tentar pelo menos inspirar a pessoa que está ali agindo na maledicência a tentar modificar esse ato de condenação sem dar direito ao outro à defesa. Essa é a saída, viu, minha amiga? Não tem outra. Você não vai conseguir impedir ninguém de agir com maledicência. Porém, quando as pessoas não encontrarem mais em nós um terreno fértil para que essa maledicência ganhe terreno, ganhe espaço, você vai perceber que isso logo vai enfraquecer a tal ponto que as pessoas vão ficar com vergonha de vir falar mal de alguém para você. Porque as pessoas só gostam de falar mal para quem lhes dá alimento. Portanto, é uma reflexão que eu sempre faço, já fizemos aqui no nosso Evangelho de domingo. Comece a avaliar se tem muita gente vindo falar mal de outra gente para você. É sinal que você está dando algum tipo de alimento aí. A preocupação maior não é com aquele que está vindo falar mal. A preocupação maior é com você. Preocupe-se. Acenda o alerta aí. Tá cheio de gente que fala mal de outras pessoas para você? Cuidado. Você está sendo aí um replicador ou talvez um bom ouvidor, ou uma pessoa que aparentemente, pelo menos, está concordando, né? E é isso. Tem outras perguntas do pessoal fazendo aqui, a gente não vai conseguir responder agora porque nós vamos ter que refletir em torno do Evangelho aqui mesmo. Como a Márcia Alves Jordão está mandando, tem uma amiga nossa perguntando aqui no YouTube sobre a mãe dela e tal. Depois a gente pede para vocês aí que tiverem mais dúvidas, mande um messenger pra gente aqui, para mim e pra Estela,
que a gente responde no privado, até porque às vezes são questões que são muito mais privadas assim. Então, toda reflexão em torno de questionamentos que até não estão em conluio aqui com o Evangelho, a gente pede para que vocês entrem em contato com a gente diretamente depois aqui, tá bom? A gente agradece aí a gentileza de todo mundo que comenta e pergunta. Em relação ao Evangelho, aliás, deixa eu pegar o livro aqui do Emmanuel, que ele afirma que a utilidade é a força real que assegura a situação de cada um. Sabe o que isso significa? Se você quer ter paz, se você encontrar maneiras de ser útil, você vai então automaticamente assegurar a situação boa da sua vida. E nós encontramos várias oportunidades durante o dia, como por exemplo, o fato de vocês estarem aqui comigo, nesse momento aqui no Facebook, aqui na Rede Amiga Espírita, e estarem encontrando utilidade, às vezes num comentário, como muitas pessoas estão fazendo aqui, trazendo suas perguntas, trazendo seu apoio, estão sendo úteis. As pessoas que agem com respeito, com gentileza, aqueles que buscam não tumultuar o ambiente em que estão, automaticamente já estão encontrando utilidade e estão então assegurando a boa situação de si mesmos. Olha que interessante isso. Quer garantir a tua paz? Você mesmo produz a sua paz. É o que o Emmanuel diz nessa frase tão curtinha. Deixa eu até ver aqui, ó, na página desse livro pequenininho, na página 98. Vamos ver qual que é o capítulo aqui, ó. Tá dentro aqui do capítulo 14, ó, na visão do mundo. Desse livrinho do Chico aqui, ó, companheiro. Chico Xavier e Emmanuel. A utilidade é a força real que assegura a situação de cada um. As coisas não estão indo bem aí? Não estão tão bem como eu gostaria. Tem coisas que eu gostaria que se modificassem para melhor, porque parece que não está muito legal. Ok, encontre utilidade no que você faz. Aliás, eu não vou falar de você, não, vou falar de nós, como diz nosso amigo Luciano Praciano, né, Lu? Estamos todos no mesmo barco. Então não são vocês, não, somos nós aqui, eu e a Estela, que estamos buscando encontrar utilidade no nosso dia a dia. De vez em quando a gente falha, de vez em quando a gente não consegue ser tão útil como poderia, que nós estamos na luta aí, né, igual todo mundo. Mas quanto mais eu conseguir me empenhar em ser útil o máximo de tempo e o máximo de vezes possível, estarei assegurando a minha própria paz. Vamos pensar nisso? Em relação ao Evangelho de hoje, você vê que o Erasto dá ali um grande destaque para essa questão dos caracteres do verdadeiro profeta, que na verdade caracteres assim, são características. E aí então ele destaca, por exemplo, que os falsos profetas, e a gente coloca profetas como hoje em dia, aqueles são tidos líderes religiosos, os médiuns, líderes de outras religiões, enfim. É preciso fazer uma análise assim. Será que o indivíduo é vaidoso? Ele faz questão de ser destaque? Fica muito preocupado quando alguém o reprova? É muito cheio de si? Gosta de falar sempre na primeira pessoa, porque eu fiz, eu tal, eu isso, eu aquilo? Será que não vale a pena observar que quem está agindo nessa linha está mais preocupado consigo mesmo do que com a obra, do que com a causa? Quem é muito suscetível, muito sensível à crítica, quem está demasiadamente ligado a um personalismo, fala sempre de si mesmo, não se preocupa com os efeitos de destacar demais a si mesmo. Eu até acho engraçado às vezes aqui, amigos nossos que a gente fica sabendo que se oferecem para poder fazer palestra, por exemplo. Será que a pessoa está preocupada com a causa ou ela está querendo se aparecer? Tudo bem, às vezes a pessoa tem bons ideais, né, e está se oferecendo, tem um estudo bacana que eu gostaria de apresentar aí na tua casa espírita, mas será que não pode causar um constrangimento, um autoconvite desse? Eu estou me convidando para fazer palestra aí na sua casa espírita. Viu, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver quem está aqui junto conosco aqui. O nosso amigo Bacelli, o Carlos Bacelli. Você gostaria que eu fosse aí fazer uma palestra no seu centro? Ou o Alexandre, lá de Pederneiras. O Alexandre, você gostaria que eu fosse aí fazer palestra em Pederneiras? O Otávio, aqui em Rio Preto. Otávio, posso ir até aí? Será que a pessoa não está mais preocupada consigo mesma?
Porque se você trabalha para a causa, espera que as pessoas vão te chamar. Fica tranquilo aí. Não se oferece não. Bom, e os verdadeiros profetas, como são? Ao contrário disso que eu falei há pouco. São discretos. Eles não buscam holofotes. Às vezes eles nem sabem que tem uma liderança, porque eles não buscam isso. Eles vão trabalhando e agindo naturalmente. A gente encontra líderes que sequer fazem menção de si mesmo. Sempre se colocam em último lugar. Esses são os líderes. Aqueles que sabem destacar os outros. Aqueles que sabem elevar e transformar as outras pessoas em pessoas grandiosas. O verdadeiro e grandioso é aquele que se preocupa em elevar o outro. Quando o indivíduo quer somente elevar a si mesmo, quer holofote para si, quer aparecer de todo jeito, esse é o chamado falso profeta. Porque quando fala-se de profeta, a gente lembra muito de antigamente aqueles indivíduos igual Moisés, por exemplo, vestido com aquele roupão, aquele cajado, andando pelo deserto. Hoje em dia não existem mais pessoas assim, que não temos nem deserto aqui, né? E ninguém anda mais com aquele roupão, né? Tinha que proteger de poeira, de vento e por aí afora. Hoje em dia, os falsos profetas são irmãos nossos que estão ainda trabalhando muito para si mesmos. Eles não pensam na causa do bem coletivo, pensam muito em si. Quer dizer, eu preciso ser destaque, eu preciso que o meu nome seja citado, eu preciso que quando eu escrever uma tira, meu nome seja mostrado. A pessoa se preocupa demais, por exemplo, de vez em quando eu vejo até alguns amigos que fazem isso. Onde já se viu, fulano pegou um texto meu, publicou e não citou o meu nome. Meu. Ai. Gente, nada nos pertence. Tudo que a gente acha que é nosso, nós pegamos de alguém também. Porque não somos criadores de nada. Essa mensagem aqui, por exemplo, não fui eu que criei. A mensagem de Erasto, lá de 1862. Então, quando a gente pensa que nós somos donos das coisas, quando a gente pensa que somos donos das ideias, estamos no equívoco. Estamos cultuando o nosso personalismo. Eu vejo isso muitas vezes, até a gente pede, por exemplo, tem um grupo nosso aqui em Rio Preto, aliás, no Facebook, que eu criei por acaso, chama Espíritas de São José do Rio Preto. Então a gente pede lá, quando você for fazer uma publicação num grupo chamado Espíritas de São José do Rio Preto, publique algo espírita. E as pessoas às vezes insistem em querer publicar algo na mente delas, fazer um blog. Quer dizer, está querendo atrair holofotes para si mesmo. Se não tem uma citação do Evangelho, uma citação da Revista Espírita, uma citação de algum livro do Chico, do Divaldo, enfim, é porque a pessoa quer ela aparecer. Ela não quer fazer o Evangelho, a doutrina aparecer. Então a gente pede, por favor, quando for divulgar, cite a fonte, cite o livro, cite uma frase. Você pode até escrever uma reflexão, tu pode. Pega uma frase do Evangelho e comenta ela, pode, isso é ótimo, é uma reflexão. É uma dissertação em torno de um assunto que tem fonte segura, que é o Evangelho. Agora a pessoa quer divulgar algo dela, assinado fulano de tal. A gente pede que não faça isso, porque não é um local apropriado para isso. Ali é um local onde a gente quer debater e falar das coisas do Evangelho, e não para cultuar a si mesmo. Você imagina se todo dia eu acordar de manhã e escrever um texto assinado Oceander. Eu quero o holofote para mim. Eu posso fazer isso no meu perfil, porque o meu perfil, vamos dizer assim, é o holofote de mim. Agora, publicamente, quando a gente busca muito destaque para poder se destaque no público, por exemplo, em grupos, em redes sociais onde existem mais pessoas, aí não é recomendado fazer isso. No teu perfil você pode divulgar o que você quiser. Divulga foto de você no churrasco, na praia, nas mensagens, nas tuas reflexões, nas tuas opiniões políticas, você faz o que você quiser no teu perfil. É ótimo, mostra quem você é. Nós temos que mostrar, né? Agora, é preciso tomar cuidado para nós não sermos esses chamados falsos profetas com caracteres que nos façam essa distinção. É preciso cuidado, zelo. E sempre pensar assim, estou trabalhando para uma causa ou estou trabalhando para o meu destaque? E eu falo isso com toda tranquilidade, porque vivo pensando nisso o tempo inteiro. Eu aqui.
que se um dia eu estiver trabalhando para que eu apareça e não a doutrina, logo, logo eu não vou estar mais aqui. Logo, logo essa rede amiga espírita que está aqui, ó, esse escritinho aqui do lado, vocês estão vendo? Ó? Logo, logo vai desaparecer dali. Eu vou ter que caminhar com as minhas próprias pernas. Quando o desejo é imoderado, de alto destaque, nós entramos numa linha perigosa, numa linha de obsessão por fascinação, onde começamos a acreditar que nós somos maiorais. Isso é extremamente perigoso. Então, a gente sempre recomenda isso, especialmente nas aulas do Record, no iLuz, para que a gente não fique nos auto-destacando, não fique falando muito de si mesmo. Numa roda de conversa, não fique falando o que você fez, o que você deixou de fazer, que você é o tal, que você é o melhor no que faz. As pessoas não gostam disso. Ninguém gosta de conviver com quem é assim. Então precisamos pensar nisso. Estamos profetizando em interesse próprio. É preciso buscar o bem da coletividade e deixar então que as pessoas nos destaquem. Pode ficar tranquilo, se você fizer um bom trabalho, você vai ser muito reconhecido. Não tenha medo. E se você não for reconhecido pelos homens, não tenha dúvida que você vai ser reconhecido por Deus, pelo Criador que observa o teu coração, sabe daquilo que você pensa, dos teus reais objetivos, sabe que você está com boas intenções, mesmo que o mundo não veja as tuas boas intenções, mas Deus está vendo, porque Deus sonda o nosso pensamento. Sonda, vocês sabem o que é, né? Ele observa, ele analisa. Aliás, nós fazemos parte da essência divina. Então, o que temer? Por que buscar destaque dos homens, sendo que o destaque vindo do alto é o melhor que pode existir? Vamos pensar nisso, então. Vamos deixar aqui essa lição de item 9 do capítulo 21, com Erasto trazendo para nós essas valiosas auto-observações. E também ele destaca que devem, olha só que tem uma parte aqui bem polêmica, que até houve um grifo aqui por parte aqui do José Herculano Pires, que ele fala assim: é contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Nossa! Já pensou se a gente desmascarar as pessoas por aí? Vamos desmascarar a gente também. Então é preciso, como a Estela falou aqui agora, realmente desmascarar a nós mesmos. Comece a se desmascarar. Porque desmascarar o outro é fácil. Só que às vezes a gente pode quebrar a cara. Vamos começar então tirando as nossas máscaras, revelando os nossos verdadeiros desejos. Não precisa revelar para os outros não, porque é constrangedor, né? Mas revela para si mesmo. Nossa, Estela, fala a verdade para você, eu estou indo lá no iLuz lá, mas o meu desejo mesmo é que você destaque lá, sabe? Aliás, não fala nem para tua esposa, que dá vergonha, né? Mas fala para você mesmo. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Que eu ando querendo me aparecer de tal modo que não está sendo legal para mim. Porque eu vivo ansioso, eu vivo com expectativa de que as pessoas me destaquem, me elogiem, me cultuem. Quer dizer, você quer culto para você, para mim, para nós? O culto tem que ser ao Cristo. O culto tem que ser ao Evangelho. O culto tem que ser ao bem coletivo. Quando estamos trabalhando a nosso favor, estamos novamente naquele círculo vicioso de egoísmo, de vaidade, de orgulho, que é o que tem nos freado bruscamente no nosso progresso espiritual. Vamos pensar nisso? Vamos? Ai de mim, como diz quem que fala isso mesmo, o Rodrigues, né? Ai de mim, desconfie de você mesmo, desmascare esse falso profeta aí. Viu, Oceander? Desmascare, Oceander, esse falso profeta. Estamos na busca. Ninguém é perfeito ainda, né? Mas tá todo mundo nessa busca aí. Eu desejo muito que nós estejamos nessa busca de nos auto-desmascararmos. Para terminar, gente, como estamos aqui com 3 canais abertos, que é a Rede Amiga Espírita, o perfil do Oceander e no YouTube, surgiram algumas perguntas cruzando esses três meios de comunicação que são muito parecidas. Que, poxa, vocês falaram então que a gente tem que cuidar do que nós falamos, mas e quando eu convivo com uma pessoa assim? Regra básica de convivência: nós convivemos o tempo todo com pessoas que produzem energias ruins seguidas de seus próprios vícios. E hoje foi falado do vício da maledicência. Como eu vou proceder?
Imagina que o Seander agora está criando uma energia do mal, ruim. Se eu ver e ficar irritada com ele, eu também vou criar outra. Tá entendendo? Pensando na física quântica, que ela está totalmente aliada ao espiritismo, porque a gente encontra no livro Nos Domínios da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, vocês encontram aquele aparelho que chama psicoscópio, que o André Luiz ainda fala assim sobre esse aparelho: poxa, por que não manda esse aparelho na Terra? Vai ser muito mais fácil as pessoas verem que estão produzindo coisa ruim. E elas estão todas sentadinhas no centro espírita, Oceano. Então, assim, e ele lendo lá com o aparelhinho que esse daqui está vibrando mal, esse daqui está pensando mal do outro, esse daqui. Então, vamos trazer isso para a nossa vida, sem esse aparelho. Quando você ficar indignado porque o outro está falando mal, porque o outro está reclamando, se você ficar irritado, você também está da mesma cor. O que eu faço então? Neutraliza. A gente só consegue apagar fogo com água, a gente só consegue apagar o mal com o bem. A pessoa falou mal de alguém, você não consegue tirar esse mal da boca e do peito dela, mas você consegue fazer uma oração para não se contaminar. Você não consegue neutralizar o que a pessoa acabou de fazer, jogou um lixo no mundo, mas você consegue fazer uma ação boa. Ela foi injusta com aquele fulano. Manda uma mensagem para o fulano: ô fulano, bom dia, que Deus te abençoe onde você estiver. Você acabou de criar um escudo no peito do fulano. Mas eu ficar com raiva do problema, do vício, na maledicência do outro, isso daí vai só aumentar a corrente do mal. São correntes, gente, que está passando aqui em cima, ó, da cabeça do Sander, da minha. Em qual você está se filiando? Só ficar indignado e irritado com o mal do outro, eu estou entrando na corrente do mal junto. Entra na corrente do bem, neutraliza. Fala: não, essa pessoa fuma, mas eu não fumo. Não entra em mim a fumaça, porque eu estou em uma cúpula de vidro. E essa cúpula é criada como? Com ações no bem. Né? Olha que legal que o Luciano Praciano disse agora aqui, ó. Tudo que se refere ao amor e fraternidade tem um autor: Jesus. Nós somos meras caixas de ressonância, é verdade. Muito bom. Porque, por exemplo, eu não crio nada, a Estela não criou nada. A gente tenta facilitar o entendimento de algo que já existe, que é o Evangelho. Não somos criadores do Evangelho. E aí, olha que legal que o Lu falou: e o direito autoral que o Jesus exige de nós é a nossa reforma íntima. Aliás, ele nem exige, né, Lu? Ele espera, ele deseja. Mas ele não chega a exigir, né? Ele fica ali contente de ver o nosso êxito através da nossa autopercepção. Quando eu concluo que o Evangelho não é algo a ser estudado, mas sim uma idealização a ser praticada, e eu começo então a pôr em prática, aí é a hora que Jesus fala: beleza, mesmo que o fulano não saiba que eu existo, estou feliz. Ele aprendeu, ele melhorou. É isso que eu quero. Jesus não é personalista também, não busca o personalismo. Ele não quer destaque para o seu nome. Ele quer que as pessoas sejam felizes. E a gente só vai ser feliz quando a gente conseguir compreender e praticar aquilo que estamos já muito bem conscientes. Bem da coletividade. Diz também o nosso amigo Nicolas Nakaoski, nosso amigo irmão, fala que Jesus andava a pé, pregava ao ar livre e sentava em uma pedra. Já os profetas da atualidade querem holofotes e fama. É um caminho perigoso. Obviamente que também antigamente não existiam holofotes, né, Nicolas, né? Mas Jesus, com certeza, se existissem holofotes naquela época, ele fugiria desses holofotes. Muito bem citado pelo Nicolas aqui, que é preciso analisar. Estou atrás de holofote? Estou atrás de fama? Dancei porque o meu pagamento eu já vou estar recebendo a meia dúzia que vai bater palmo para mim. Não estou atrás do pagamento divino. Não estou atrás do reconhecimento vindo do alto. Estou atrás de reconhecimento mundano, né? Vamos finalizar então? Mais algum recadinho? Não? Eu acho que eu ia acordar. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar um recadinho pra gente, aos amigos aí do YouTube, pode nos procurar aqui no Facebook, no Messenger, e mande para nós um recadinho. Olha, em relação àquilo, se a gente não souber responder, que é muito comum, que a gente não sabe nada de nada ainda, nós vamos procurar conversar com quem sabe mais que nós e vamos em busca
dar resposta. Certo? Vamos então finalizar com a nossa oração final e os recadinhos finais aqui. Não percam um recado muito importante que vai acontecer nesse dia 4 de outubro aqui em Rio Preto, numa sexta-feira, não nessa sexta, na outra. E vamos então à nossa prece. Até eu tô curiosa, porque eu não Você não sei. sabe o que é? A Estela não sabe também, eu vou falar já já. Vou convidar então a todos para a nossa oração de encerramento, com a busca por essas reflexões que nos transformam a mente em uma mente mais bem conectada, em uma mente mais otimista, mais feliz, mais repleta de boas vibrações. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior, governador do nosso planeta, que satisfação poder estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Quero abençoar, mestre, cada pessoa que nos acompanha com a sua generosidade, com o seu afeto, com a sua amizade, com a sua fraternidade. Abençoar esses abnegados irmãos que ficam aqui mais de uma hora junto conosco, comigo, com a Estela, na busca por esse conhecimento libertador. Senhor Jesus, abençoe nós para que tenhamos força de nos transformarmos. Que eliminemos, mesmo que pouco a pouco, de partes em partes, aquele sentimento de querer ser ovacionado que ainda temos, aquela busca pelos holofotes, por destaque. Isso faz tão mal para nós, mestre. Isso nos transforma em pessoas vaidosas, egoístas, ególatras. Que nós consigamos, mestre, ter a força de combater esse bom combate. O combate às nossas más inclinações. Essas inclinações prejudiciais que nos fazem nos sentir falsamente possuidores de valores que são equivocados. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa com fraternidade, com alegria, com saúde, com paz. Aos nossos irmãos em equívoco, aos nossos irmãos que estão em sofrimento, aqueles indivíduos que estão caminhando sobre a terra, mas sem motivação de estar aqui, as pessoas que pensam em retornar ao mundo espiritual prematuramente, achando que vão lá encontrar, se assim partirem ao mundo espiritual, achando que lá encontrarão algo melhor do que aqui. Que possam ter sua mente aberta contra esse equívoco e que nós saibamos caminhar por esse mundo, mestre, com a consciência de que o Senhor nos observa, nos ampara, ilumina o nosso caminho e providencia situações sempre favoráveis para o nosso adiantamento. Que nós saibamos enxergar as adversidades como desafios que vão nos catapultar a locais onde jamais estivemos. Que possamos subir a montanha, mestre, e enxergar as coisas com mais amplitude, a enxergar um horizonte mais distante, tendo a consciência de que existem muitos caminhos para caminharmos. Que possamos olhar mais para o céu e enxergar o infinito, esse infinito que nos aguarda a chegada de espíritos imortais que somos. Mas enquanto isso, precisamos fincar os nossos pés aqui nesse planeta. É aqui que estão os desafios que precisamos compreender e superar. Que tenhamos essa força e essa grandeza, mestre, sempre com o teu amparo, com o teu auxílio, junto desses amigos espirituais abnegados, esses irmãos desvelados, que sequer nós sabemos o nome, mas que estão ao nosso lado o tempo todo, torcendo pelo nosso sucesso, pelas nossas conquistas, pelo nosso crescimento íntimo. Senhor Jesus, agradeço a cada irmão que nos acompanha da Rede Amigo Espírita, aqui do Facebook, do YouTube, enfim, aqueles que vão nos assistir em outro momento, em outra data. Sejam abençoados por essa mensagem que saiu do teu coração e que hoje chega ao nosso coração, mestre, e ressoa com um desejo profundo de que possa encontrar morada nesse mesmo coração essas mensagens que apenas
hoje nos informam, mas que amanhã nos libertarão quando conseguirmos praticá-las. A Deus, nosso Pai, nosso Criador, a nossa gratidão eterna por tudo que temos, tudo que somos, pela nossa família, pelo nosso corpo físico, pelo nosso trabalho, pelas pessoas com quem convivemos, pelo local em que habitamos. Muito obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Criador, e obrigado, Jesus, que governa o nosso mundo como ninguém, de maneira perfeita, inequívoca, de forma abnegada, constante, e que prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Obrigado, Mestre. Rogo a tua permissão para que possamos estar aqui novamente semana que vem, através dessa rede social que nos aproxima, nos faz tornar próximos daqueles que estão distantes de nós fisicamente e que queremos trazer conosco, sempre perto do nosso coração. Muito obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade. Na tua bênção, que tenhamos todos uma semana maravilhosa e que assim seja.